Bom dia, alunos. Como prometi a vocês, este é o podcast a respeito da Primeira Guerra Mundial e do período pós-guerra, que tem o objetivo de elucidar dúvidas em relação aos materiais que eu postei e aos vídeos também que eu postei e realmente ligar pontas soltas e deixar tudo mais claro possível para que não haja problemas de aprendizado. Então, como eu já postei muitos conteúdos, como de costume vai ser um áudio breve, mas que busca ir no cerne das questões e deixar as coisas de uma maneira simplificada, de modo que a gente consiga ligar todas as referências. Então, Primeira Guerra Mundial. Cabe dizer que ela é chamada assim porque foi a primeira guerra que envolveu países dos 5 continentes. Devido a essa magnitude, ela se tornou uma guerra mundial. Não significa dizer que todos os países do globo participaram da guerra, mas ela envolveu países dos 5 continentes, então foi algo muito grande, por isso Primeira Grande Guerra. Então ela teve essa coisa, né? Teve essa amplitude e cabe dizer que a Primeira Guerra Mundial abre o século XX. O século XX ele é aberto e fechado com uma guerra, curiosamente. Ele começa com a Primeira Grande Guerra e ele termina com o fim da Guerra Fria, basicamente, que é lá no quase na década de 90, então quase final do século XX. É um fato curioso. E a Primeira Guerra Mundial ela é motivada pelas disputas imperialistas que tinham começado lá no século XIX. Essas disputas, elas tinham como pano de fundo, como característica, a disputa entre as potências europeias, os Estados Unidos e o Japão, por mercados consumidores. O que são esses mercados consumidores? Bom, mercados consumidores são algo essencial para que você tenha funcionamento do capitalismo. A Europa, no século XIX, ela passou pela Revolução Industrial. Essa revolução, ela foi uma revolução porque de fato ela mudou a modo que ocorriam as trocas econômicas e que o mundo funcionava até então. Se durante o feudalismo e uma parte da Idade Moderna o sistema ele era muito baseado na terra, em quem tinha terra tinha poder, a partir da Revolução Industrial, o capital ele se torna o foco. Então, você obter o capital, você fazer o capital girar, ele se torna o foco, e por isso a gente chama de capitalismo. A Revolução Industrial ela traz esse foco no capital, no lucro e na atividade industrial, na atividade da indústria, de modo que se na antiguidade, até no feudalismo, uma parte da época moderna, o campo era onde se davam as disputas principais de poder, era o foco, o campo aqui ele passa a ser subserviente à cidade. Na verdade, o que é produzido ao campo, ele é subserviente às necessidades da indústria. Então, a indústria que passa a ter hegemonia. E isso acontece porque a gente tem um boom tecnológico, muitas tecnologias novas vão surgir, e isso favorece a burguesia do período, né, que ocorre a Revolução Industrial, para que eles invistam e para que haja um salto assim, no que era então até então a produção fabril para algo que se torna a produção industrial em larga escala e tal. A partir desse momento, a indústria ela vai se tornar algo muito poderoso. Então, a produção industrial vai se tornar algo muito poderoso e, mais do que isso, o centro da vida econômica das potências europeias que passam por esse processo, e depois também dos Estados Unidos e até mesmo do Japão, que vai passar por um processo de revolução industrial também. E aí você tem um processo, inclusive, de êxodo rural, porque as pessoas vão saindo do campo para a cidade e vão se inserindo nas fábricas, vão se inserindo nas indústrias, vão participando, vão passando a trabalhar na produção fabril em condições de trabalho bem deploráveis. Bom, a partir desse momento, eu expliquei bem en passant, bem resumido, porque vocês tiveram essa matéria ano passado, então só para dar aquela relembrada, mas a partir do momento da Revolução Industrial, que a gente passa a ter esse novo mundo focado no capital, na indústria e no mercado consumidor, a gente passa a ter essa questão da necessidade de que haja alguns elementos para que o sistema funcione. Esses elementos, obviamente, é a capacidade de investir. O cara tem que ter como investir um industrial, porque ele tem que ir mudando as tecnologias, inovando cada vez mais para produzir em larga escala, em escala cada vez maior e alcançar cada vez mais consumidores. Ele precisa ter mão de obra, que não é problema, porque como você tem esse êxodo rural, como as pessoas passam de encontrar oportunidade no campo, elas perdem as terras delas e vão para a cidade, então essas pessoas vão se servir como mão de obra muito bem, inclusive uma mão de obra que é muito explorada, e
tem a questão do mercado consumidor, porque não adianta você ter tecnologia, ter mão de obra, ter a indústria produzir, mas não ter quem consuma. Então, o mercado consumidor ele é essencial, porque se você faz uma produção crescente em escala cada vez maior e não tem quem consuma, você quebra. No primeiro momento, os mercados da Europa e da América e da Ásia que se tinha acesso, os europeus tinham acesso, eles até vão dar conta, mas vai chegar num ponto em que esses mercados eles já ficam sobrecarregados com os produtos europeus. E aí a gente tem o início das disputas imperialistas. Essas disputas elas visam explorar territórios na Ásia, na África, até mesmo na América, a fim de bombardear esses territórios com os produtos europeus. Então, era basicamente um país, uma potência europeia, um Estado europeu, dominar uma região, dominar uma área, para obrigar aquela área a produzir, a consumir os produtos europeus. Exemplo, Inglaterra com a Índia. A Inglaterra ela vai exercer domínio sobre o território indiano e nesse período em que se exerce, a Índia fica proibida de produzir tecidos e a Índia era uma grande produtora têxtil. Então, você tem essa destruição do mercado interno desses locais, dessas regiões onde os europeus dominam, a fim de que eles consumam os produtos europeus. Então, os indianos não podem mais produzir tecido, eles têm que comprar tecido todo na Inglaterra. Então, você destrói aquela produção indiana têxtil para que a produção inglesa ela se torne hegemônica e tenha mais lucro e consiga mais consumidores, etc. Então é como se você tivesse, literalmente, você ter um mercado consumidor cativo. A galera é obrigada a comprar os seus produtos porque eles não podem comprar os produtos de outro. Então, ou compra os seus ou não compra nenhum. Então, é uma coisa bem complicada e é chamada de imperialismo exatamente por isso. A justificativa, obviamente, não era essa, né? A justificativa é sempre algo mais bonito. Então, a justificativa que se dava era de levar civilização, de levar cultura, porque esses eram povos assim, incivilizados e tal. Então, existem conferências, principalmente a Conferência de Berlim, onde se acerta a partilha do mundo entre as potências europeias, entre as principais potências europeias. Então, basicamente, você tem a partilha como se fosse uma pizza da África e da Ásia, principalmente. E, assim, a justificativa era levar a civilização. Claro que não era isso, né? É uma questão realmente de dominação para ter um mercado consumidor literalmente cativo. Só que existe um problema. A partir do momento que você tem essa partilha, nem todas as nações vão ficar satisfeitas com o que se decide, porque muitas vão ficar de fora da divisão, muitas vão ficar de fora dessa disputa, não vão ficar ou então ficar com um território muito pequeno para explorar. Então você passa a ter uma rivalidade entre as potências europeias por regiões para explorar. Porque você tem, por exemplo, a Itália que fica para trás e bem que se revolta porque não fica com um pedaço, não consegue pegar uma fatia da pizza. Você tem a França que fica insatisfeita sobre a questão do domínio do Marrocos, que ela não consegue o domínio completo, ela tem que dividir com os alemães. Na verdade, acontece que a França tem uma rivalidade bem antiga com a Alemanha e assim a Alemanha ela acaba tendo a preferência desse território até do Marrocos. Os alemães conseguem dominar o Marrocos e isso gera um clima de insatisfação nos franceses. Essa questão, inclusive, entre França, Inglaterra e Alemanha, ela é muito crucial para a gente entender a Primeira Grande Guerra, porque basicamente a gente tem uma rivalidade muito grande ali no continente europeu entre as potências, porque a Inglaterra ela é a pioneira da Revolução Industrial. A França ela demora, ela é um pouco tardia para conseguir se industrializar, mas ela consegue entrar no jogo. Só que a Alemanha tem uma industrialização muito rápida, então de uma maneira muito rápida, os alemães estão ali competindo pau a pau com os ingleses. E isso gera um clima de insatisfação dos ingleses. Eles se tornam extremamente reticentes em relação aos alemães e começam a enxergar os alemães como rivais, porque os caras eles começam bem depois dos ingleses o processo de industrialização, mas a coisa acontece muito rápido porque os alemães aproveitam bem
as reservas minerais que eles tinham, de carvão, de outros recursos, e eles conseguem ter um boom assim, de produção. Eles também tinham grandes reservas de aço, que também favorecem, porque a segunda fase da Revolução Industrial ela é marcada pela exploração do aço, então os alemães, eles vão conseguir usar as reservas naturais que eles têm para injetar, meio que promover um boom mesmo na vida econômica deles, e a Revolução Industrial deles acontece assim de uma maneira muito rápida, e rapidamente eles estão rivalizando com os ingleses, que obviamente não gostam nada disso. Então, no século XX, no início do século XX, a gente tem uma Europa marcada por disputas entre potências que queriam explorar uma área maior na África e na Ásia, ou que queriam ter direito a explorar uma área porque não tinham. E você tem essa questão da disputa entre as potências por quem era hegemônica no cenário industrial ocidental, entre principalmente França, Inglaterra e Alemanha. E os Estados Unidos comendo de fora, também disputando lá na América, mas disputando com os europeus e com o Japão, que também passa por uma industrialização com a era Meiji. E a gente também tem outras rivalidades nesse período, como a rivalidade austro-russa. Existe uma rivalidade entre austríacos e russos. Isso porque a Rússia, sob a justificativa de uma ideologia chamada pan-eslavismo, ela defendia que todos os povos eslavos deveriam estar no mesmo território. E a partir dessa justificativa, ela justificava um processo de expansão territorial que incluía a anexação de regiões que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. E, obviamente, o Império Austro-Húngaro não gostou nada de saber que a Rússia queria dominar o território dele, e isso gerou um clima de inimizade entre os países que se tornaram meio que arqui-inimigos. No meio desse embrulho, a gente tem também a questão da Sérvia, do nacionalismo sérvio. A Sérvia era uma nação pequena, ali situada na região dos Balcãs, mas que tinha o objetivo de se libertar, né, da influência austro-húngara, e mais do que isso, de congregar os povos eslavos ali da região numa grande nação sérvia. E esse objetivo dos sérvios, obviamente, não era algo que agradava muito a quem dominava a região, que era o próprio Império Austro-Húngaro e também os turcos. Então era uma região que era dominada uma parte pelos turcos e outra pelos austro-húngaros. Então isso vai criar também um clima de inimizade ali entre esses movimentos separatistas sérvios e o Império Austro-Húngaro, e também os próprios turcos que dominavam uma parte da região. A coisa se agrava quando, em 1908, a Áustria ela vai ocupar a Bósnia-Herzegovina. Então, a Sérvia, que tinha lá aquele objetivo de congregar todos os países de origem eslava, os povos de origem eslava num único território, e dentre esses estava a Bósnia-Herzegovina, que ficava ali do lado, ela sofre esse duro golpe quando a Áustria vai lá e anexa a Bósnia. E isso vai gerar um clima de inimizade muito grande. A Sérvia ela passa a conspirar contra a Áustria de maneira assim aberta, nítida, descarada. Então assim, já a gente já começa a ter uma prévia de que a coisa está ficando quente, que a gente vai ter um conflito. Todas essas tensões elas vão gerar uma política de formação de alianças, um período de formação de alianças, que é a chamada paz armada. Essa paz armada ela consiste basicamente na criação de alianças entre as grandes potências de acordo com os interesses em comuns que elas tinham, de modo que, em caso houvesse um conflito entre uma potência e outra, as suas nações aliadas iriam apoiá-los. Então, e além disso, essa, na verdade, é a política de alianças, né? E a paz armada incluía a questão de você se armar até os dentes, basicamente, de investir em tecnologia militar, de investir no exército, na marinha, nas forças armadas de modo geral, para estar forte no caso de uma guerra. Então a paz armada tinha uma questão de escalada armamentista, de você se armar, de você ter um exército forte para assustar as outras nações, e tinha essa questão da política de formação de alianças a fim de que, caso houvesse uma guerra, você tivesse aliados. Bom, a gente tem então um cenário que está todo predisposto para um conflito. Mas esse conflito ele vai ter, obviamente, um estopim, um marco, algo que
faz a coisa realmente pegar fogo. E vai ser exatamente ligado àquela tensão lá entre a Sérvia, entre a Áustria-Hungria e entre a Turquia. Porque em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, com sua esposa, né, que estavam fazendo meio que um passeio, eles são alvejados a tiros por um estudante pertencente a uma organização nacionalista sérvia que tinha exatamente aquele objetivo lá de libertar a região dos austríacos e tal. Então, era uma organização radical, separatista, nacionalista, né, inclusive, que queria que afirmar o domínio sérvio e realmente cumprir aquele objetivo lá de todos os povos de origem eslava da região numa grande Sérvia. E esse cara vai lá e aproveita a ocasião para basicamente atirar no herdeiro do trono austríaco. E obviamente isso vai gerar uma crise, um problema seríssimo, porque é, quando ele pratica esse ato, é logo sabido que é um ato praticado por uma organização nacionalista sérvia, e isso vai causar uma reverberação muito grande. Vai causar uma reverberação muito grande porque a polícia austríaca vai acusar a Sérvia de ter arquitetado o tal do atentado. E, obviamente, isso vai criar uma tensão terrível, chegando ao ponto da Áustria declarar guerra à Sérvia, e é aí que a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial, porque lembram da questão da política das alianças? Então, quando uma nação declara guerra à outra, logo as aliadas de cada uma vai se posicionar de modo a dar apoio à sua nação aliada. Então, a partir desse momento, você tem a formação de coalizões na guerra, de coalizões de dois lados, do lado da Sérvia e do lado da Áustria. A Rússia ela vai partir em apoio à Sérvia, mobilizando seu exército contra a Áustria. A Alemanha ela já parte para a declaração de guerra à Rússia, de modo a proteger a Áustria, que era sua aliada. A Inglaterra já declara guerra à Alemanha, porque ela já tinha lá uma aliança prévia com os austríacos, e todas essas declarações elas ocorrem em coisa de uma semana, tá? Uma coisa bem rápida. Então logo você tem aí uma formação de coalizões de guerra. Iniciada a guerra, a gente pode dividir ela em duas fases principais. A primeira fase é a guerra do deslocamento, que você tem muita movimentação das tropas e você tem essa coisa mesmo dele se deslocando para marcar território, para conseguir realmente se afirmar, se posicionar. Em 1914, setembro de 1914, a gente tem um ataque bem rápido das tropas alemãs ao território francês e imediatamente em seguida você tem uma contraofensiva francesa que vai deter o avanço germânico sobre Paris, né, na chamada Batalha de Marne, e há um equilíbrio de forças aí neste momento em relação a essa guerra. Então vira um cabo de guerra, há um equilíbrio e tal, é uma guerra bem intensa, porque há essa paridade de forças. A segunda fase é exatamente a Guerra das Trincheiras, onde os caras basicamente premarcam território. Eles estão ali entrincheirados, eles estão naquela região e eles vão se manter naquelas trincheiras, vão marcar sua posição e vão ficar ali guerreando, sabe? Você tem os conflitos, você tem os combates e as tropas sempre marcando posição naquela trincheira para manter aquele território. Então, é uma guerra exaustiva, porque uma trincheira é praticamente um buraco que o cara fica lá enfiado. É uma guerra exaustiva, é uma guerra que a gente pode imaginar de condições extremamente salubres, porque o cara tá ali na terra, às vezes na lama. Então, assim, é uma coisa até muito triste de se pensar e que demora muito, porque é de 1915 a 1917 essa fase. Em 1917, a gente tem a última fase da guerra, que é marcada pela saída da Rússia devido ao início da Revolução Russa, tema que a gente vai explorar mais depois, e pela entrada dos Estados Unidos no conflito, depois dos alemães atingirem navios dos próprios Estados Unidos e do Brasil no Paraná. Um evento que até hoje se discute se foi acidental ou proposital. E isso faz com que os Estados Unidos entrem na guerra, porque eles entendem isso como um ato de guerra, como um convite a participar da guerra, como um ataque direto.
Então, assim, nessa fase dos Estados Unidos entram e meio que desequilibram a disputa e o lado alemão acaba sendo derrotado lá pelos aliados, pela Inglaterra, pela França e agora pelos Estados Unidos. O pós-guerra ele é um período muito interessante porque ele vai explicar muito o que acontece na Segunda Guerra, os eventos que conduzem à Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, depois que a Alemanha se rende e tal, a essa entrada dos Estados Unidos, você tem a vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos que entram e a derrota dos alemães, principalmente porque acaba que essa guerra ela é liderada, né, o bloco que a Alemanha assume acaba sendo liderado pela Alemanha porque ela era a maior potência. E com o final da guerra, as nações vencedoras elas vão impor diversas condições, é a chamada paz dos vencedores. Então, elas vão impor diversas condições aos alemães que não estão em condições de não aceitar essas condições. E são condições bem vexatórias que vão criar um clima de ressentimento nos alemães, um clima de colocar o país numa crise tremenda. E esse clima de ressentimento, de fracasso e essa crise que eles vão entrar vão ser essenciais para que mais tarde você tenha a ascensão das ideias nazifascistas, porque isso vai meio que preparar o solo para que essas ideias elas cresçam no território. E essas condições impostas pelo Tratado de Versalhes era a restituição da região de Alsácia-Lorena na França, que é uma região antiga de disputa entre essas nações, era que se cedesse as minas de carvão de Sarre à França por 15 anos, que as colônias também, submarinos e navios mercantes dos alemães fossem cedidos aos franceses e que se pagasse aos vencedores a título de indenização a quantia de 33 bilhões de dólares. Além de tudo isso, o poderio bélico alemão seria reduzido e eles não poderiam ter força aérea, nem fabricar armas e nem ter um exército superior a 100 mil homens. Então, são imposições bem drásticas, principalmente a da indenização a um país que estava quebrado, obviamente, depois de sustentar uma guerra. E os alemães eles acabam tendo que acatar porque eles não tinham muito como resistir, eles não tinham muito como fazer frente porque já tinham sido derrotados. Os aliados eles também acabam nesse pós-guerra mexendo com o próprio mapa da Europa, porque a fim de desmantelar os impérios adversários, o turco-otomano, o austro-húngaro, eles vão desmantelar várias nações, eles vão desmantelar esses territórios e você tem o surgimento de diversos países, como a Iugoslávia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Turquia, Líbano, Síria. Isso vai gerar conflitos, porque esses países, enquanto estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano, por mais que houvessem grandes diferenças étnicas, culturais, acabava havendo ali uma conciliação. Quando você tem essa separação feita de qualquer jeito, feita por imposição, isso vai acirrar disputas, rivalidades étnicas, culturais, religiosas, ferrenhas que existiam ali. Isso vai gerar conflitos, guerras, problemas enormes. Então, esse modo que os vencedores vão mexer no mapa da Europa é meio que irresponsável a fim de desmantelar os impérios adversários, é uma coisa que também vai criar muito problema. Além disso, você tem a criação da Liga das Nações, que é a ideia do presidente norte-americano Woodrow Wilson, e que, na verdade, o Woodrow Wilson, talvez do período dos presidentes que decidiram, fosse o que tinha um veio mais pacifista, se é que dá para chamar assim, pois ele queria um tratado que fosse mais conciliatório, que fosse menos pautado na vingança, na retaliação e mais na conciliação, só que ele acaba sendo o voto vencido e você tem lá o Tratado de Versalhes e tal, com todas aquelas imposições. É importante a gente dizer, falando dos Estados Unidos, que o pós-guerra também é marcado pela ascensão americana, pela consolidação dos Estados Unidos como grande potência global, porque a Europa, com milhões de mortos e com a destruição que você vai ver, o cenário de destruição que você vai ver em diversas regiões, ela vai sair destruída da guerra economicamente, no sentido econômico, até no sentido social. Então, assim, você tem uma perda enorme de cidadãos, de indivíduos e também, de certo modo, de força de trabalho. Você tem a destruição de regiões, você tem uma economia totalmente colapsada, porque durante o período da guerra tudo era voltado para a guerra, para a produção armamentista, para fazer arma, para fazer bala, para criar poderio bélico a fim de manter o conflito. Então, durante o período da guerra, a indústria europeia
foi desmantelada, ela parou de produzir, ela deixou de ser competitiva, produtiva. Então, no pós-guerra, você tem uma Europa quebrada, de economia quebrada, socialmente quebrada, falida e com uma herança, com um legado de destruição causado pela guerra. Frente a isso, dos Estados Unidos, que não estavam no continente europeu, obviamente, estavam na América, eles não saíram tão afetados porque, primeiro, não morreram tantos soldados americanos quanto na Europa, quanto europeus, e segundo, a guerra não se passou na América, se passou na Europa. Então, os Estados Unidos eles não sofreram nenhum atentado, eles não sofreram nenhuma destruição. E a indústria americana, mesmo com a participação dos Estados Unidos na guerra, continuou funcionando normalmente e, mais do que normalmente, passou a assumir produção que antes era europeia. Então, a indústria americana absorve aquilo que os europeus não estão mais produzindo. Então, a indústria europeia, a indústria americana, ela vai crescer, ela vai se agigantar nesse período da guerra e no pós-guerra, porque, perdão, ela vai exatamente assumir mercados, ela vai assumir a produção que antes era de larga escala europeia. E isso vai fazer com que eles se consolidem como a grande potência mundial. Só que um evento, e esse evento já deixa a gente no marco para a gente entender a Segunda Grande Guerra, eu vou falar dele vou retomar ele depois com mais calma, vai ser um evento que vai fazer a própria economia americana entrar em colapso, e assim como do mundo todo. É o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O que é essa quebra da bolsa, esse crash? Como eu falei para vocês, esse crash, como eu falei para vocês, os Estados Unidos eles saem da Primeira Guerra Mundial como grande potência. Eles assumem a produção, a hegemonia da produção industrial global, inclusive assumindo pautas que antes eram da Inglaterra. Entretanto, os Estados Unidos eles passam a produzir tanto, numa escala tão grande, que o que eles produzem se torna, num determinado momento, superior ao mercado consumidor que eles têm. O que acontece quando você produz mais do que tem gente para consumir? Você tem prejuízo, porque você não vai vender tudo, você não vai conseguir que tudo seja vendido, você vai ter produto que vai ficar amarrotado, vai ficar estocado, e o produto estocado que não é vendido, você tem muito mais oferta do que demanda, você passa a ter desvalorização do produto. Esse produto ele é desvalorizado. Então, essa desvalorização de produtos, esse excesso de produção, vai fazer com que os Estados Unidos passem por uma crise. A Bolsa de Nova York vai quebrar e, como a gente tem os Estados Unidos aí como grande potência global, ele vai puxar todos os países, vai puxar os países europeus, a América, a Ásia, o mundo todo para uma crise imensa de proporções globais, uma crise que agrava ainda mais a situação da Europa lá, que já não era boa e que arrasta o mundo todo para ela. Então, é uma crise econômica, é uma crise de desemprego, é uma crise a gente vai ter fome, a gente vai ter gente se suicidando por ter falido ou por não ter mais condições de subsistência, e assim, uma coisa bem terrível. E é exatamente esse cenário de crise que vai acabar dando força para movimentos ultranacionalistas que começam a apresentar um veio que mais tarde a gente vai identificar como nazifascista. E a gente vai falar melhor desses movimentos mais para frente, né? Eu já estou aqui introduzindo para a gente já ter isso em mente, já ter essa visão do que vai acontecer. Mais para frente a gente vai desenvolver melhor isso. Mas a explicação até aqui é essa, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender bem os eventos. Estou sempre aberto para responder as dúvidas de vocês. O vídeo ficou até mais longo do que eu imaginava, mas porque é um tema complexo. E desejo a todos uma ótima semana. Grande abraço.